Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. E meu nome é João. Desculpa não estar respondendo alguns comentários, é porque realmente eu fico muito ocupado aqui com as minhas tarefas. E hoje eu vou pedir assim um pouco de tolerância, assim, quem for do PSOL, quem for do PSTU. Um pouco de tolerância que eu vou falar e ouvir sem preconceito, sem defesa e tal, para poder a gente conversar, tá? Eu vou começar conversando sobre o que é a crise sistêmica. Finalmente, depois de tantos vídeos, esse é o 12º, nós vamos falar sobre o que é a crise sistêmica. E por isso a gente vai falar, para concluir esse vídeo, sobre os partidos na nossa época, as organizações partidárias. Primeira coisa que a gente tem que entender é que todas as crises da qual falamos aqui, por exemplo, a gente falou da crise do dinheiro, crise da taxa de lucro, crise do valor, crise do Estado, crise das mentalidades, crise da urbanização, nós falamos de várias crises, né? Todas essas crises são uma só crise, não por uma ação mental, assim, vamos unificar artificialmente as crises. Na verdade, todas as crises se remetem ao aumento da produtividade, tá? Então, na medida em que há mudanças na produção, em que a produtividade aumenta ou deixa de aumentar, gera a crise sistêmica. Então, o núcleo central de todas as crises da qual falamos aqui tem a ver com a produção, ou porque a produção avança ou porque ela deixa de avançar. Por exemplo, a crise da família monogâmica tem a ver com a criação de anticoncepcionais, da pílula do dia seguinte, por exemplo. Isso é uma mudança na produção que coloca em crise a família monogâmica burguesa, tá? Então, a mudança na produção gera todas as crises, tá? Então, a mudança na produção gera mais crises econômicas, o que aumenta a depressão, por exemplo. Então, a causa primeira e a causa central de todas as crises de que falamos aqui é as mudanças na produção ou a falta de mudanças na produção. Então, ela é a base de todas as crises. Nós vimos no vídeo passado que existem 4 crises centrais, né? Que o comunismo supera a propriedade privada, supera a família monogâmica, supera as classes sociais e supera o Estado, tá? Esses 4 elementos. O que faz a mudança na produção? As mudanças na produção estão colocando em crise a própria família monogâmica, né, que é o exemplo do anticoncepcional que estou falando aqui. A taxa de lucro cai, né, a crise da propriedade privada. A crise das classes ocorre porque, por exemplo, com a robótica e a automação, se tem menos operários e se tem menos burgueses. Então, uma crise das classes. Os problemas na produção e na economia suga mais do Estado burguês. Então, o Estado burguês é corroído pela própria lógica do lucro. Então, a crise do Estado. Então, os 4 elementos, propriedade privada, família monogâmica, classes sociais e Estado, entram em crise por causa das mudanças na produção. Na economia também, mas na produção. Essas mudanças na produção são acompanhadas de um outro elemento, que é uma consequência, um elemento que é consequência, que é a urbanização, tá? É uma consequência da produção, mas a gente pode tratar ele como um elemento especial também, que a grande urbanização coloca em crise esses elementos. Por exemplo, a grande urbanização exige mais do Estado burguês, então ele entra em crise. A grande urbanização faz com que a gente seja anônimo, ou seja, a gente não seja controlado pela comunidade. Então a mulher é mais livre, a mulher tem mais liberdade. Então, por quê? Por causa da alta urbanização. Isso posto, eu acho que vale a pena falar sobre um novo fenômeno, que é um fenômeno da nossa época, que são os chamados partidos anticapitalistas. Os partidos anticapitalistas é o exemplo do PSOL no Brasil, do Podemos na Argentina, do Syriza na Grécia, tá? Existe também em Portugal, não existe nos Estados Unidos ainda, mas eu sou a favor que passe a existir partidos chamados anticapitalistas, né? Que não são socialistas propriamente ditos, são anticapitalistas. Dizem querer unir reformistas e revolucionários no mesmo partido.
Qual é a origem desse tipo de partido? Primeiro eu quero dar uma posição aqui que eu acho que esses partidos atrapalham a luta pelo socialismo, tá? Mas eles não surgiram à toa, eles são reformistas, querem gerir o Estado burguês, querem desviar as lutas dos trabalhadores e dos jovens para a luta parlamentar, mas a gente tem que explicar por que eles surgiram. A primeira, assim, são três causas centrais do surgimento dos partidos anticapitalistas. Primeiro, houve um aumento enorme da classe média urbana no mundo. Então você tem uma miríade de funcionários públicos precários que vivem mal, mas têm uma vida melhor do que de operários no sentido de que tem estabilidade de emprego, por exemplo. Não se dedica ao trabalho manual, 8 horas de trabalho manual, por exemplo. Então tem uma classe média numerosíssima, assalariada, né, que vive de salário, numerosíssima. Essa é a primeira causa, tá? O aumento da classe média urbana e não só o aumento da classe média urbana, mas a precarização. Existe um grande número de setores não operários precários e eles são a base social para esse tipo de partido. Então, esses partidos não são operários, eles são de classe média, de assalariados em especial, de classe média, tá? E são partidos pequeno-burgueses, nesse sentido, tá? Da nova classe média. Outro fator que fez surgir esses partidos anticapitalistas foi a queda do Muro de Berlim. Com a queda, eu costumo dizer que o Muro de Berlim caiu sobre nossas consciências, né? Ele desabou sobre nossas consciências, sobre nossa cabeça. Por quê? Porque a queda do Muro de Berlim fez recuar a pauta socialista. O socialismo deixou de ser uma alternativa palpável, viável, imediata. Então, a vanguarda e os ativistas e os intelectuais, a classe média, recuaram a consciência. E os partidos anticapitalistas são expressão desse recuo da consciência. Tá? Veja, antigamente na Rússia, o Lenin dizia o seguinte: ó, os camponeses eles não confiam em si enquanto qualidade de classe, mas enquanto quantidade. 90% da população era camponesa, então eles têm quantidade. Nos partidos anticapitalistas, do mesmo modo. O que está em jogo é a quantidade do povo, vamos dizer assim, a quantidade da classe média, mais do que a qualidade. Porque se for ver a qualidade, o centro é a classe operária, a qualidade de classe. Mas em quantidade, a classe média e os setores não operários são maioria. Então, isso faz com que eles confiem no voto. Eles absorvam a ideologia imperialista do voto, da democracia burguesa e tudo mais. Então, pela quantidade, né, eles confiam na figura do voto, né? Não na qualidade quanto classe. Então, eles têm esse instinto de quantidade, esse instinto quantitativo, tá? E o terceiro elemento é a falta de reformas. O capitalismo hoje não pode impor reformas. Não pode. Então, a classe média que faz parte dos partidos anticapitalistas tende a focar naquelas reformas que são viáveis no capitalismo. Por exemplo, é uma reforma positiva que a gente legaliza a maconha, o uso da maconha, tá? Então, eles têm as pessoas de classe média não têm tanto peso como entre os operários as pautas econômicas, mas sim as pautas democráticas, democracia burguesa, que não são erradas, mas são pautas democráticas. Então, eles focam em mais mecanismos de voto, plebiscitos, pela legalização da maconha e tudo mais. Então, eles têm essa tendência a focar em pautas não econômicas e não transicionais, mas em pautas democráticas, que são importantes, mas o erro é focar especialmente nelas, tá? Nas pautas democráticas. Por quê? Porque são de classe média. Então, para eles pesam mais essas pautas, tá? Então, você pode defender o tempo todo fora governo de plantão, sabe? Vê um governo, o governo tá ruim, fora governo. Isso é uma proposta corretíssima, mas quantos governos tem que cair até que nenhum governo precise mais cair, sabe? Isso aqui eu tô fazendo um debate de Estado. Então, no fundo, para a esquerda do anticapitalista, essa esquerda
reformista, esse novo reformismo, o Estado ele é mais ou menos neutro, tá? Ele é mais ou menos neutro, ou seja, dependendo de quem está no governo, das pressões sociais e tudo mais, o Estado pode ser levado para um canto ou para o outro, tá? Essa é a posição deles. Ou seja, eleger bons parlamentares, eleger bons governos pode fazer com que o Estado sirva a maioria. Isso é uma ilusão, tá? O marxismo demonstra que o único caminho é derrubar o Estado e criar um outro Estado realmente democrático. Mas a posição de capitalista é outra. No fundo, às vezes nem reconhece isso para eles mesmos, né? Mas no fundo, de um jeito ou de outro, eles defendem que a solução é democratizar o Estado, não destruí-lo. E o Estado é mais ou menos neutro. Dependendo de quem está no governo e das pressões sociais, você pode girar o Estado para um lado ou para o outro, tá? Ah, feito isso, assim, é preciso dizer também que a gente tem a extrema esquerda eleitoral, a extrema direita eleitoral também, né? Então você não tem só fascistas, um movimento fascista que é um movimento de rua e tal, mas também tem surgiu em boa parte do mundo uma extrema direita com um discurso de extrema direita mais eleitoral. Eles são partidos burgueses, mas que se apoiam na classe média aristocrática, tá? Nessa grande classe média aristocrática que surgiu com a urbanização. Então eles são um partido burguês da extrema-direita eleitoral que quer ganhar a disputa pelo voto e tenta influenciar até o voto operário também, eles querem ganhar o voto dos operários. Então o extremo oposto da extrema esquerda eleitoral, que é os anticapitalistas, é a extrema direita eleitoral. E os dois têm a mesma base, que é a auto-urbanização, o crescimento da classe média e tudo mais. Junto com a precarização do capitalismo, o capitalismo não pode oferecer reformas. Então surgiu esses dois partidos de classe média, tá? A extrema-direita eleitoral e a extrema-esquerda eleitoral. Na extrema-direita eleitoral, os fascistas podem participar desses partidos, tá? Assim como os revolucionários podem participar por algum tempo dos partidos anticapitalistas, né? Dos partidos do novo reformismo. Não é à toa que intelectuais ditos marxistas se empolgam com partidos anticapitalistas e meio que deixam de lado o partido do tipo leninista, tipo bolchevique, de Lenin e tal. Não é por acaso que os intelectuais ditos marxistas se empolguem por partidos como o PSOL, como o Syriza e tal. Feito isso, eu vou fazer um pequeno balanço sobre o partido PSTU, do qual eu fiz parte, tá? Do qual fui membro. Eu fui membro com idas e voltas durante deixa eu ver, foram muitos anos de militância. Então, assim, eu vou fazer um balanço do porquê que o partido degenerou, qual foi a causa da sua degeneração. Tá? E para isso eu tenho que demonstrar que ele erra, né? Que ele está errado. Eu participei de uma luta fracional dentro do PSTU e a direção nacional escondeu dos militantes que estava havendo uma luta na direção nacional, né? Enquanto escondia isso, a direção oficial expulsou vários grupos do partido para garantir maioria. Então, para não ser maioria numa luta fracional, para não ser minoria numa luta fracional, a direção nacional do partido expulsou vários membros contra a tradição do partido para garantir que fosse maioria, né, no Congresso, num Congresso futuro. Então a gente foi expulso contra as regras do partido e aí quando ficou claro que tinha uma luta nacional, todos os estados tinham uma luta, me veio o caso, né, me veio a tarefa de explicar por que isso aconteceu. O que estava acontecendo? Primeiro vamos explicar algumas coisas do partido. O partido tem um impressionismo teórico, ou seja, o partido diz que em várias situações a situação é pré-revolucionária, quando não é, quando é uma situação de estabilidade. O partido criou uma ideologia da reorganização dos movimentos sociais, ou seja,
Havia uma tese de que o movimento estaria se reorganizando por fora dos aparatos tradicionais, o que era uma tese forçada para impressionar os militantes. A tese de que com a queda do Muro de Berlim chegou a hora do trotskismo e era hora de ir para a ofensiva. Então, o PSTU, no campo da teoria, nós vamos entrar no campo da teoria, ele cria teses de impacto, tá? Isso tem a função de mobilizar e disciplinar os militantes. Então, vai criando tese sobre tese do Estado, de impacto, como a tese de uma crise do Estado. Eu expliquei aqui uma crise do Estado organizadinha, mas o que eles fazem é uma crise da democracia burguesa, que era uma forma impressionista de expressar isso, tá? O segundo é o impressionismo político, ou seja, você pode estar num momento de crescimento econômico, em momento de crise, em momento de paz social, de qualquer forma, o PSTU levanta as palavras de ordem mais radicais possíveis. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se você tem uma pequena inflação, uma inflação importante, mas ainda pequena, o que é que você faz? Você elabora para o jornal do partido, dizendo assim, ó, vamos todos unificar as greves, vamos todos para as greves, para as assembleias pedir greve para repor salários. Aí você faz uma matéria no jornal dando aos militantes um suporte argumentativo para ir para a assembleia do sindicato e, e dizer por que, que a gente tem que grevar, a categoria tem que grevar e por que tem que unificar a greve por exemplo, dos bancários com os comerciários e tudo mais. No entanto, se tem uma certa inflação, a direção do PSTU baixa uma resolução que é o seguinte: escala móvel de salários. Ou seja, mesmo numa situação não radical, o PSTU defende uma proposta radical. Tá? Vou repetir, mesmo numa situação não radical, o PSTU defende uma proposta radical. Você defende o gatilho salarial, ou seja, aumentou 3% a inflação. Então você vai aumentar 3% o salário naquele mês, tá bom? Essa proposta de gatilho você defende em momentos de crise em que há hiperinflação, em que tem inflação de 80%, de 100% no mês, não numa inflação anual de 15%, tá? Então, numa inflação anual de 6%, de 8%, de 9%, você não defende propostas radicais, você defende gatilho salarial, ou seja, o aumento do salário assim que aumenta a inflação, você defende momentos radicais, que passam a fazer sentido para o povo aquela proposta. Então, você defende, com hiperinflação, você defende escala móvel de salário, ou seja, o gatilho salarial. Porém, o PSTU defende as propostas mais radicais possíveis, independente das circunstâncias. Tá? Por quê? Porque o objetivo não é mobilizar as massas por meio dos ativistas. Não é convencer os ativistas para mobilizar as massas. O objetivo é provar para os ativistas radicalizados que o partido também é radical. Então, para atrair a vanguarda, para atrair os ativistas de modo artificial, o PSTU radicaliza nas propostas. Então, olha, nós não somos reformistas, nós não somos moderados, nós defendemos propostas revolucionárias. Esse é o recado que está sendo dado. E assim, o partido atrai ativistas radicalizados e, assim como atrai, perde ativistas radicalizados porque as políticas que o partido propõe não estão de acordo com a realidade, tá? E no final das contas, o jornal, que é esse organizador coletivo, não serve para nada, tá? Por quê? Porque a função do jornal é dizer para os militantes, ó, essa aqui é a política e é assim que vamos defender a política, ó, aqui estão os argumentos. Então você convence os ativistas e junto com os ativistas você tenta organizar as massas. Você tenta mobilizar o sindicato, a oposição sindical, tudo mais. Isso não funciona. A gente leu, quando era militante, a gente lia o jornal, bom, ótimo, nos sentíamos revolucionários, e na prática cotidiana a gente age como sindicalistas, tá? Esse é o impressionismo político. Teve o impressionismo teórico, né, que é teses de impacto, e o outro foi o impressionismo político. Políticas sempre radicais, independente das circunstâncias. E é por isso que as massas veem um partido como um partido de delirantes. As massas veem o PSTU como um partido de delirantes, radicalizados,
desequilibrados. Por quê? A culpa não é das massas, não é porque as massas ainda não alcançaram a revolução, não é porque ainda não tem uma crise, é porque se expressa mal nas eleições e na luta cotidiana. Se expressa de forma radicalista, deslocada da conjuntura. Então tem uma indiferença assim e um desprezo, uma mistura de indiferença e de desprezo das massas em relação ao partido, porque não por culpa das massas, mas por culpa do partido. Ele não elabora uma política e não testa essa política na prática, assim, porque os militantes lêem o jornal e seguem a vida, fazendo o que o cotidiano manda. Então aconteceu um problema no PSTU que é o seguinte: é um pequeno partido que dirige poderosos sindicatos. Então, a parte da minha expulsão do PSTU, por exemplo, foi porque tinha uma disputa em quem ia comandar o sindicato, se era um grupo dentro do partido ou se era outro grupo dentro do partido. E virou uma luta fratricida pelo poder do sindicato. Então tinha militante que tinha emprego no sindicato e se o partido, eles iam para uma fração ou para outra fração dentro do partido de acordo com quem garantiu o emprego deles. Entende? Então, o militante é jornalista, é administrador, é advogado, é economista, consegue emprego no sindicato que o PSTU dirige. E assim ele vai pender para o lado daqueles que garantem o emprego dele. A qualidade de vida dos militantes passou a depender de ter ou não aquele sindicato. Entende? Isso foi um dos motivos da degeneração. Por isso o PSTU é um partido sindical. É um partido domado pelos sindicatos, tá? Pelo trabalho sindical. Tanto que ele não tem política, assim, análise de política de realidade, propostas políticas. Por quê? Porque o centro é a política sindical. É manter o aparato sindical e fazer ele crescer. Entende? É importante para o Partido Revolucionário dirigir sindicatos. Mas o mais provável é que os sindicatos não serão o central na Revolução Socialista. Na Revolução Socialista vão surgir conselhos nas fábricas, vão surgir comitês de fábrica, vão surgir assembleias nos bairros, que serão os organismos mais importantes para a Revolução Socialista. E os sindicatos são organizações defensivas, não ofensivas. Então, por exemplo, o Partido Bolchevique liderou a Revolução de Outubro sendo minoria nos sindicatos. Quem era a maioria nos sindicatos eram os mencheviques, que estavam contra a Revolução. E mesmo assim, e por isso, inclusive, os bolcheviques fizeram a Revolução Socialista, dirigindo os soviets, os conselhos, não os sindicatos. Então, os sindicatos são uma tática importante, mas tem que ser tratado como tática mesmo, porque eles são muito perigosos. Mas é muito perigoso mesmo para degenerar os partidos, porque você passa a não precisar trabalhar no local de trabalho, você passa a ter acesso a dinheiro, você tem cargos ali no sindicato que você pode contratar militantes, então tem um sério de problemas. Por exemplo, eu defendo que militante que trabalha no sindicato perde todos os direitos. Ele não pode ser dirigente político, ele não pode votar e ser votado, ele não pode formar fração. Então, um militante que trabalha para o sindicato tem que ser altamente controlado, entende? Ele realmente não pode ser dirigente político, ele não pode pegar cargos acima de intermediários, ele não pode se tornar figura pública, ele não pode ter direito a votar e ser votado, não pode participar de frações e tendências dentro do partido, ou seja, ele tem que ser cerceado para evitar que um partido comunista degenere. Outro exemplo, assim, por exemplo, teve a queda da Dilma. Qual era o certo? Defender eleições gerais imediatas. Vamos derrubar o governo, mas vamos derrubar da forma certa. Vamos fazer uma eleição geral para eleger um novo governo. O PSTU, de forma radicalista, defendeu fora todos, ou seja, a queda do sistema. Como é que você está no momento em que não é a hora de derrubar o sistema e você defende a queda do sistema? Entende? Entende o que eu estou dizendo? Não tem fundamento. Quando foi o processo de impeachment do Lula, que havia ameaça do Lula cair por causa do mensalão, também foi defendido fora todos e não tinha chão para poder defender o fora todos.
É uma palavra de ultra-esquerda que serve para você se localizar bem e não assumir responsabilidade. Então, há um ultra-esquerdismo, um sectarismo, um perfil de seita, de sectário e de ultra-esquerda no partido, no PSTU. Por quê? Porque o centro é ganhar ativista para ganhar sindicato. Tá? É impressionar a vanguarda em vez de educar a vanguarda. E assim define as propostas mais radicais possíveis, entende? E não sabe elaborar política. E não é só não saber elaborar política. Existe um motivo inconsciente de fundo que faz com que elabore política de forma errada. Que elabore política mais para impactar do que para mudar a realidade. Entende? Porque o centro é o sindicato. O centro é ganhar aqueles ativistas que vão me ajudar a ganhar o sindicato. Entende? Esses são aspectos. No cotidiano você tem uma série de manobras dentro do partido que impede uma real democracia interna e tudo mais, que eu acho que não tenho tempo para debater aqui, o vídeo já está longo, mas é isso. O PSTU se tornou um partido centrado nos sindicatos, que deixaram de ser tático para se tornar estratégico, elabora políticas radicalistas, por exemplo, na eleição parece um bando desequilibrado. Por quê? Nada contra os loucos, eu sou até do ramo, mas como diz o Suassuna, né? Mas você com medo de parecer reformista, você aparece nas eleições levantando o braço e dizendo, falando de forma agressiva e defendendo propostas mais radicais do que a conjuntura. Até na eleição você tem que apresentar um programa de governo de acordo com a conjuntura, tá? Mas não, o pessoal participa e não quer se sentir reformista, então age como desequilibrados, com propostas mais radicais possíveis, para justificar para a vanguarda que participa das eleições, mas não é reformista, entendeu? Então, esse tipo de coisa e tal, que se o partido não degenerou, não é um fim de linha para a organização, eles vão ter que levar a sério o que eu estou dizendo aqui e as propostas que eu estou deixando aqui, porque isso exige de uma reformulação completa da organização, dos seus rumos, dos seus caminhos e tal, uma reeducação completa. Eu acho difícil, mas vai que é possível, né? Vai que eu estou errado e há um caminho de retorno às trilhas certas. Por exemplo, ganhar sindicato é importantíssimo, assim, é importantíssimo. Mas você resolve uma contradição quando ganha um sindicato, mas você cria uma outra contradição quando está no sindicato, que é o risco de burocratização. Então, a burocratização sindical levou à burocratização partidária, tá? E aqui eu não vou fazer acusações pessoais a um ao outro, acho que não é o local, mas tem muita ação degenerada mesmo, assim, tá? De militantes individuais, que tem tendências oportunistas e não dá para confiar nesse tipo de gente. Simplesmente porque a revolução exige um revolucionário exige duas coisas: um certo romantismo, ou seja, a ideia de que você tem que fazer justiça, de que você é honesto, que vale a pena ser uma pessoa boa, tem que ter um certo romantismo e tem que ser megalomaníaco. Um revolucionário que não é megalomaníaco, ou seja, que pensa que um dia vai governar, que quer que seu partido tenha no futuro 200 mil militantes, que tem propostas práticas, sabe? Romantismo e megalomania são essenciais para um militante revolucionário. Se não tiver esse instinto anarquista de liberdade, de paixão pela liberdade, você não se desenvolve como militante, sabe? Então, é isso, basicamente. Para concluir, dessa vez eu vou concluir. A grande prova de fogo foi o governo Lula, o primeiro governo Lula e o governo Dilma. Tá? A grande prova de fogo. Quando o PSTU fazia parte do PT, era dentro do PT, ele passou 10 anos dentro do PT, 10 não, 12 anos dentro do PT. Isso tende a degenerar uma organização. Isso empurra para degenerar uma organização, desculpa.
Depois veio os anos 90, que foi uma terra arrasada os anos 90. Caiu o Muro de Berlim, o governo do PSDB governou bem na década de 90, não no sentido de bom, mas conseguiu governar. Então a década de 90 foi uma terra arrasada, mais uma pressão, né, para o PSTU degenerar. E teve uma terceira pressão para o PSTU degenerar, que é o recuo das lutas. Não teve lutas a partir dos anos 2000, não teve muitas lutas. Só passou até ali a partir de 2013, né? Com a jornada de junho. E um governo de esquerda. Então, essa combinação de poucas lutas com um governo de esquerda foi explosiva e o PSTU não soube lidar com isso. Porque assim, o governo traidor de esquerda, ele não é só traidor porque ele faz coisas para a burguesia. Ele, à medida que ele pode, ele tenta iludir as massas com reformas. Então, por exemplo, o Reúne, que foi implementado nas universidades, ampliava a quantidade de vagas, o que trouxe pessoas da classe trabalhadora para a universidade, mais pessoas da classe trabalhadora para a universidade. E o que fez o PSTU foi contra o Reúne. Nós devíamos dizer assim, não, o Reúne é um avanço, mas é pouco, tem que aumentar a verba, porque não está sendo aumentada a quantidade de verba na mesma proporção da quantidade de vagas. O Mais Médicos prejudicava a aristocracia dos médicos, mas fazia bem para a maioria do povo, para os setores precários. Então, a pequena burguesia foi contra os Mais Médicos por uma questão egoísta, oportunista. E o PSTU também foi contra os Mais Médicos por uma visão sindicalista. O que devia dizer assim, beleza, mais médicos, mais salário digno para os médicos cubanos, mais verba no SUS, mais postos de saúde, entende? Se o governo traidor faz uma reforma boa, você defende uma reforma e meia. Uma reforma e meia. Isso é o que Marx chamou de revolução permanente. Se o governo de esquerda faz uma reforma positiva, você diz, beleza, mas não é o bastante. Então, às vezes o PSTU chamava de ataque aos trabalhadores, o que era uma coisa em si boa, mas que não era o bastante, entende? Por exemplo, você tinha o Bolsa Família. O Bolsa Família tem problemas? Tem, assim, pode causar problemas. Você podia defender triplicar o Bolsa Família. Imagina você defender nos anos 2000 que você vai triplicar o Bolsa Família se for eleito, entende? Esse tipo de coisa. Então, via de regra, o governo de esquerda ele é a base para um golpe de Estado. E o PSTU não viu que era um golpe de Estado a queda de Dilma, né? Que era um golpe jurídico parlamentar. E chamou até de progressivo certos movimentos de classe média e tal. Então, como regra histórica relativa, como uma lei histórica, governo de esquerda são anti-sala de golpes. E o PSTU defendeu fora todos, não defendeu fora Dilma, em vez de defender as eleições gerais, né? E assim o partido não passou no teste da Frente Popular, tá? Ele evitou. Existem dois erros quando você vai enfrentar um governo de esquerda. Um é o erro oportunista, de alguma forma apoiar o governo de esquerda. O outro é o desvio sectarista, que é se colocar contra o governo de esquerda de forma errada, de forma ultra-esquerdista. O PSTU evitou o erro oportunista de apoiar o governo, a pressão de apoiar o governo Lula e Dilma, mas cometeu o erro de ser sectário. É um erro, pode ser chamado um erro mais tolerável, mas isso degenera a organização, tá? Junto com todos os outros fatores que eu fui falando aqui, tá bom? Não é à toa que o partido não conseguiu se tornar um partido operário, não é à toa que vive de crise em crise, tá? A organização. Então é isso e vamos juntos. Até o próximo vídeo.